Olá, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui trazendo conteúdo novo entre aspas. É o mesmo conteúdo para você que é mãe de primeira viagem, para você que está ansiosa, para você que conhece a sua amiga que é mãe de primeira viagem. Esse conteúdo que eu vou trazer mais uma vez vai ser mais 2 pontinhos, tá bom? Fique comigo até o final do vídeo. Esses 2 pontinhos, como falei, são pontinhos essenciais. Então você deixa seu like, comenta, compartilha. Vamos fazer o canal crescer para podermos dar continuidade com esse conteúdo. Segue nossas redes sociais, Victoria Israel no Instagram e Brenda Lucimara. A gente poder fazer algumas perguntinhas e interagir com vocês a respeito de que mais vocês querem que eu fale aqui no canal. Hoje eu vou falar com vocês cuidados essenciais com o bebê. Como eu falei no vídeo anterior, muitas das coisas não falaram para mim sobre a necessidade, sobre pontos principais, como eu falei no outro vídeo. Uma necessidade era de fralda, não falaram outros pontos. E acabei me prejudicando bastante. Mas hoje eu vou trazer para você algo essencial, algo que sem sombra de dúvida você precisa aprender neste vídeo. Cuidados essenciais. Eu quero falar com você a respeito da higienização da sua criança. Quando a criança nasce, todos sabemos, é muito óbvio que um bebê recém-nascido, ele não precisa, neste momento, nesses primeiros meses de vida, usar um sabonete. Apenas o banho com a água já é o suficiente. Mas, se você optar em usar produto higiênico que seja neutro. Isso é recomendado pelos médicos. Quando você está na maternidade, vem uma enfermeira falar sobre todo esse procedimento que vai acontecer durante esses dias. Mas é muito bom você frisar isso. Não tem uma necessidade de um bebê recém-nascido usar um produto higiênico, um sabonete. Muitas mães compram produtos caríssimos achando que vai ser necessário, mas não é necessário. Mas o banho é essencial, o banho do bebê. Comigo, o que elas me passaram é que apenas 1 ou 2 banhos por dia. Se o dia for muito quente, eu teria sim que dar um segundo banho. Mas se não, eu teria que dar um banho pela manhã. Como toda enfermeira fala, a criança perde a temperatura muito fácil. Então, o que é que vai acontecer? É um cuidado essencial. Quando você for banhar a sua criança, fechar todas as ventilações, ventilador, janela, porta, para que quando você esteja banhando a criança, não entre aquele vento frio, para a criança não perder a temperatura. E de antemão, banhou a criança, não fica brincando com a criança, mimimi, nenezinha, mamamá, não. Banhou a criança, enrola a criancinha todinha, faz aquele pacotinho de amor, principalmente a cabeça. A cabeça é essencial você enxugar. Enxugar bem, porque a criança ela perde temperatura e você enxugar na cabeça, você vai estar evitando esse acontecimento dela perder a temperatura. Então é essencial, banhou a criança, não fica brincando, mimimi, para a criança não perder a temperatura. Outra, a limpeza na boca da criança. Olha, eu tive vários problemas, como eu falei no vídeo anterior. Eu tive alguns problemas bastante complicados com a Israel. Entre eles, o sapinho. Por quê? Porque a Israel ela foi uma criança que mamou. Eu posso dizer que ela nem mamou, porque ela mamou 2 meses. 2 meses e 3 dias. E foi que aconteceu. Um tempo muito pouco, desconsidero mama. Quem me pergunta de que ela não mamou, porque para mim não foi uma amamentação. O que foi que aconteceu? Eu não sabia que mesmo ela mamando ou não mamando, eu tinha que fazer a limpeza na boca da criança. E eu deixei passar. O tempo foi passando e ela foi fazendo 3 meses, fez 4 meses, fez 5 meses. Quando ela estava com 5 meses de idade, eu percebi na boca dela uma mancha branca. Mancha essa que era no lábio, e ela já era grande, e eu me apavorei, tomei um susto, e pensava eu que eu tinha queimado ela com leite, só que não, era o famoso sapinho, e eu não sabia o que fazer. Liguei para o médico, e o médico disse que não podia receitar nada por ela ser uma criança prematura, e eu liguei para a minha sogra falou que fulano também teve, e foi para a garganta, e não sei o que.
e começou a me fazer aquele susto. O que foi que aconteceu? Sabe como foi que eu tratei o sapinho da Israel? O médico passou a anistantina, eu usei a anistantina, não resolveu. Passou o mel rosado, também não resolveu. A vizinha falou da pedra uno, também não resolveu. Sabe o que foi que resolveu? A água frutada. Pegava o copinho, colocava água, pegava gases todos os dias. Enrolava gases no meu dedo, molhava no copinho com água frutada e limpava a boquinha dela 2 ou 3 vezes. Apenas isso resolveu o sapinho da Israel. Só que pelo determinado tempo, eu vi que aquilo dali ia se prolongando. Mas com a limpeza, sempre quando eu me lembrava, ou sempre quando era possível, eu limpava a boquinha dela. Passou várias vezes, de 3 vezes. Tinha dia que eu limpava 5 ou 6 vezes. Mas foi o que resolveu o sapinho da Israel. Ela não teve mais, eu cortei os medicamentos, a anistantina, o mel rosado, a pedra uno, que foi o que a vizinhança, o médico e a minha sogra falou. E eu tratei apenas com a água frutada e a gás. Então é essencial você ter o cuidado da limpeza. Limpe a boca da criança, independente dela ser exclusivamente da amamentação ou ser do leite sem ser da amamentação, você limpe a boquinha, porque é muito importante a limpeza da boquinha. Vai evitar fungos. O bico da mamadeira. Sempre escalde o bico da mamadeira. Por quê? Porque o bico da mamadeira, como o dodô, como o consolo, sei lá como é que você chama, ele prolifera bactérias. Então, o que acontece? Essas bactérias afetam a saúde da criança. Então, você tem que escaldar sim, se possível até 3 vezes. A criança tomou leite, você lava com detergente neutro, coloca na panelinha, deixa a água ferver e deixa os bicos lá dentro para escaldar, para fazer a higienização. Outra, um cuidado que eu tinha com a Israel, não foi passado pelo médico, mas que eu tinha com minha filha. Nem sempre usei fralda descartável na Israel de dia e de noite, porque eu acho aquilo muito quente, eu acho a fralda ela muito quente. Por mais que ela tenha gel, por mais que ela seja uma fralda da melhor marca, mas eu acho desconfortável, então eu tinha esse cuidado. Eu banhava a Israel, eu colocava a fraldinha, colocava a roupinha, colocava as luvinhas, e o que era que acontecia quando era na parte da tarde, quando era assim, 11h30, 12 horas, eu tirava a fraldinha dela, colocava a fraldinha de pano e deixava ela bem à vontade. Ela fazia xixi, eu ia lá e trocava o pano, trocava a fralda, para deixar ela mais confortável. Por conta do tempo, nós estamos vivendo um tempo muito quente, então é essencial você deixar a sua criança confortável. Outra, eu sempre tive isso comigo, é um ponto que eu também acho que é muito essencial. Anotações. O que era que eu anotava? Quando a criança tem 1 mês até 2 meses, é super normal, todas as fraldas estão sujas, com cocô, com xixi, é super normal. Quando faz 2 meses, a criança vai fazer 1 vez ou 2 vezes, então eu sempre anotei isso. O que foi que eu fiz? Eu anotava o peso da Israel, eu anotava no celular mesmo. Quando eu pesava ela, toda semana eu pesava ela. Então, quando eu tirava a fralda dela no horário do banho, eu não enchia a barriguinha dela, não dava o leite dela. Então, eu tirava a fraldinha dela e pesava ela. Pesava a tara, que no caso era a banheira, e pesava ela dentro da banheira. E eu anotava isso toda semana. Por quê? Porque quando você vai levar a criança no médico, vamos supor que a criança esteja perdendo peso, vamos supor que você está notando que o seu filho não está se alimentando bem. Então o médico vai fazer algumas perguntas básicas. Então é muito importante você ter o conhecimento dessas perguntas. E eu fazia isso, anotava o peso dela, anotava quantos em quantos dias ela fazia cocô, anotava quantas fraldas ela sujava por dia, tudo isso eu anotava. Por quê? Porque são perguntas que se você levar o bebê no médico ou na consulta periódica de mês, o médico vai te perguntar isso. Então é essencial você saber. Você precisa conhecer o seu filho ou a sua filha para poder ajudar ele quando ele tiver uma necessidade maior. Então eu anotava tudo isso. Eu anotava quantas vezes ela tomava mamadeira, de quantas em quantas horas. Eu anotava quantos cocô e quantos xixi ela fazia. Eu anotava qual eram os dias que ela não fazia. Eu anotava o peso. Por quê? Porque são anotações essenciais. E como eu falei no vídeo anterior, vou frisar nesse vídeo, tudo é passageiro. Vou te falar,
os 3, 4 meses é super complicado. É os meses que a criança sente muita cólica, você não pode fazer nada para aliviar, mas é passageiro. Passa. Mas você, mãezinha, precisa estar bem para deixar o seu filho bem. Então começa a pesquisar, começa a ter um conhecimento maior para poder ajudar o seu filho, que no final de tudo vai correr tudo bem. Compartilha, deixa o seu like, deixa no comentário quais assuntos que você quer que a gente continue trazendo, se vocês estão gostando, se vocês querem que traga o conteúdo, porque isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Se você gostou, deixa o like, compartilha, que vai sair mais vídeos amanhã, ok?